Né? Só queria começar o comentário agradecendo aí o Sami pela aula, né, sobre economia comportamental, sobre o princípio da ancoragem. Eu me interesso muito por esse tema desde que eu li o Freakonomics e aproveito aí também para parabenizar a Jovem Pan e você pela parceria. Obrigado, Seja cara, muito obrigado, cara. Depois e eles são amigos, viu, gente? É verdade. E eu não entendo política, eu vou falar só de economia. Porque se a gente começa a falar coisa que a gente não tem... Não, tem coisas de política que bate em economia, mas tem coisas que não tem. A grande chance de falar besteira é se eu entrar em campos que eu não conheço. Bom, mas de qualquer forma, criticar o fundo eleitoral é quase chover no molhado, né? O financiamento público, né, de campanhas e partidos, ele obriga o pagador de impostos, como bem disse a senadora, a ser sócio de agremiações das quais ele discorda politicamente e que muitas vezes se assemelham aí a organizações criminosas. Portanto, é uma ofensa direta ao princípio da liberdade de associação e à independência política de cada cidadão. Eu não quero meu dinheiro financiando campanha do PT. Ponto final. Se fosse feita a vontade do senhor Rodrigo Maia, como bem colocado aí, o articulador mor da República, o PT teria acesso não só a 100 milhões de reais do fundo partidário, né, mas também 400 milhões de reais de fundo eleitoral em 2020. Então a gente está falando de R$500 bilhão. Isso caso aprovado aquele fundo estratosférico de 3,7 bilhões de reais, que, Sami, olha só, seria suficiente para tratar 80% dos casos de câncer no SUS. E é óbvio que o senhor Rodrigo Maia fala que sem financiamento público não há democracia. Ele próprio utilizou 700 mil reais de dinheiro público na sua campanha. Então, ele confunde o eu com o outro. Na verdade, não existe democracia pro senhor. Pergunte aí para os seus 8 colegas do Partido Novo que não utilizaram 1 centavo de dinheiro público e pare de desinformar a população. Bom, também outra coisa que é importante pontuar, o Zé trouxe a questão do mercado, de violar a democracia, e é verdade, porque o fundão ele viola o princípio de igualdade de condições nas eleições, já que só alguns poucos, isso mesmo entre os políticos, né, tem acesso a essa verba fácil. Portanto, fere isonomia, é inconstitucional e viola direitos humanos. Então, nesse sentido, a gente tem sim que parabenizar o Senado por ter freado todos esses excessos da Câmara Federal e do seu presidente. Aliás, finalmente, a gente tem o Senado Federal atuando como casa revisora e não casa carimbadora, né, que tem sido a marca registrada da gestão do senhor Alcolumbre, junto com a sua preguiça em pautar o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E só para ouvinte, para ilustrar para o ouvinte o absurdo que era o texto original que passou na Câmara, obviamente em votação simbólica, de líderes, sem expor, né, os parlamentares, o texto falava o seguinte: ele liberava os partidos para prestar conta conforme os padrões da Justiça Eleitoral, ou seja, não precisava mais seguir os padrões do TSE. Ele aumentava os prazos para serem sanados os vícios burocráticos de candidatura. E esse aqui é o mais absurdo. Ele condicionava a punição do candidato ou do partido a dolo, portanto, a intenção de cometer a infração. Então, assim, você não declarou esse gasto milionário? A Justiça precisa provar que você teve intenção de fraudar o processo eleitoral para que você seja punido. E aí criava os penduricalhos que o Zé Maria trouxe para a gente, né? Então, advogado e contabilidade ficavam fora do teto de doação e fora do teto de gastos. Isso é a antessala da lavagem de dinheiro e do Caixa 2, que já estava até batizado. Os parlamentares dos corredores já falavam, agora está liberado o quê? O Caixa 2 advocatício e o Caixa 2 contábil. Não passarão. Fora isso, permitiu o uso do fundo partidário em verba de marketing. Então a gente estaria falando de um aporte aí de até R$1 bilhão nas redes sociais, né? Haja spam. E aí tem um outro ponto também que eles tentaram passar que não emplacou no Senado, que é estender o prazo da adesão da candidatura à lei da ficha limpa. Portanto, hoje em dia, quando é feita essa análise, no momento de registro da candidatura, como que eles queriam que fosse? Até a posse. Isso geraria uma celeuma, é só pensar no caso do ex-presidente Lula, né, que a Justiça ficou às voltas aí com a liberação da candidatura dele, mesmo ele sendo um corrupto já condenado em segunda instância. Então, vamos aguardar aí para ver se o acordo costurado pelo Senado é efetivo, se de fato esse fundo vai ficar só em 1,7 bilhão, e eu queria chamar a atenção do ouvinte para um último mecanismo de controle que existe. Ele se chama presidente Jair Bolsonaro. Ele pode exercer o direito de veto ou simplesmente se abster de sancionar a lei até 4 de outubro. E pelo princípio da anualidade, toda a regra eleitoral tem que ser aprovada 1 ano antes da eleição. Então ainda existe esse mecanismo de freio e contrapeso para os excessos da Câmara Federal.